O Senhor é quem tem o poder para consolar, guiar, ensinar, conduzir aqueles que creem em Jesus. Eu peço, abençoe esta reunião, dirija, conduza, faça mais uma vez com que a tua presença controle toda a atmosfera neste lugar. Permita-se, Senhor, ser encontrado por quem veio de coração te buscar. Revela, Espírito Santo, Jesus ao coração daqueles que ainda não o conhecem. Fortaleça aqueles que têm posto em ti a esperança. Ensina-os a andar nos teus caminhos, na tua vontade. Faça, Senhor, com que através desta reunião o Senhor seja glorificado. Permita-se ser encontrado por quem veio buscar de todo o coração, e que aconteçam transformações, mudanças, desenvolvimento da salvação, desenvolvimento espiritual, e aqueles que querem conhecê-lo ainda mais possam conhecê-lo. Que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, crendo, agradecendo, reconhecendo que dependemos a todo momento de ti. Sem ti, sem a tua presença, nada temos, nada podemos, mas com o Senhor tudo podemos, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Abençoe grandemente em nome de Jesus. Sopra, Espírito, levanta os caídos. Feche os olhos e cante. Restaura as feridas, Dores antigas, vem para curar. Cante. Sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta aos pedaços, junta aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Cante com fé, faz levantar do vale. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos. Com teu poder, com teu poder, vem restaurar, da multidão de caídos, da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz levantar do vale, faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos. Com teu poder, vem restaurar, da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar.
soprar. Ó Espírito Santo, abençoe, perdoa, Senhor Jesus, os pecados, falhas, iniquidades de todos aqueles que confessam, se arrependem. Limpa, Senhor, os corações, conceda capacidade e condições para que se possa buscá-lo de todo o coração e possam encontrá-lo. O Senhor seja glorificado. Os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. Abra sua Bíblia, livro de Malaquias, capítulo 2. É mais fácil você abrir em Mateus e volta um livro antes. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tua destra me sustenta. Tu és a minha. Tu és a minha provisão. Em tua sombra Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Uma só palavra. Fala, Deus. Sobrenatural. Nada me será. E nada me será impossível. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. É sobrenatural. Nada me será impossível. Nada me será impossível. Graças a Deus. Olhem para mim, por favor. Se você se concentrar, se você abrir o seu coração, se você se empenhar, absorver, você pode ser muito abençoado. Caso contrário, não acontece nada. O livro do profeta Malaquias possui apenas 4 capítulos, né? Ele é curto, mas ele traz alguns ensinamentos muito importantes para o povo, para os membros, para o cristão, e traz para os sacerdotes, os pastores, de tal maneira que, se muitos pastores entendesse, cresce no que está escrito aqui, jamais iriam fazer um trabalho mentiroso, corrupto, enganoso, porque aqui, capítulo 1 e 2, Deus deixa claro para os sacerdotes
que eles estavam sendo amaldiçoados, e esta maldição, aquela maldição, iria se estender para os descendentes. Então, o pastor tem os seus descendentes. Dependendo do que ele faz, a bênção se estende para os seus filhos, netos e descendentes, ou dependendo do que ele faz, é maldição que recai sobre ele e se estende para os seus descendentes. Não interessa se ele é conhecido, não interessa se ele está numa igreja muito bonita, grande, com milhares de pessoas, se ele é famoso ou não, se ele está numa igreja pequena ou não, a palavra é a mesma. Ou bênção sobre ele, e ela se estende e se estenderá para os seus descendentes, ou maldição sobre ele e vai se estender para os seus descendentes. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas têm que ser levadas com seriedade e temor. Elas não podem ser levadas de qualquer maneira. Nós temos visto, infelizmente, muitos escândalos, muita corrupção no meio evangélico. Outro dia anunciaram, igreja anglicana realiza primeiro encontro pastoral LGBT. São pastores, pastoras no título apenas, né? Homossexuais, lésbicas que têm as suas igrejas voltadas para o homossexualismo, que aceitam, que permanecem, continuam na prática do homossexualismo. Nós temos visto pastores envolvidos em roubo, desvio de dinheiro, pastores fazendo trambiques, distorcendo a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas, enriquecer. Nós temos visto coisas terríveis acontecendo por aí, e muitos deles não creem, ou se um dia creram, eles deixaram de crer no que está escrito na Bíblia, porque as maldições irão alcançá-los, e elas não vão parar neles, elas vão se estender para os descendentes dele. Então, quem é um cristão, membro que não tem nenhuma posição dentro de uma igreja, ele já tem que lembrar assim: eu posso abençoar ou alcançar e ter a bênção de Deus comigo, e levar esta bênção, fazê-la estender para os meus descendentes. Ou eu posso também colher maldições, e as maldições vão se estender, porque tem situações, conheça a pessoa ou não a palavra de Deus, tem coisas que repassam para os descendentes, porque se plantou para aquilo. Então é muito importante você lembrar disso. A maioria já ouviu esta passagem desde o Antigo Testamento, o período do Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 4, a gente vai encontrar lá Deus chamando Abel e Caim para oferecer sacrifícios, né? Os sacrifícios eram feitos de animais, sacrifício de animais. Se fazia sacrifício para Deus porque eu estou fazendo uma aliança com Deus, porque eu quero expressar gratidão. Às vezes, antes de ir à guerra, Israel oferecia sacrifício, expressando fé, dependência para com Deus. Os sacrifícios eram feitos com vários objetivos, mas principalmente com o objetivo de se alcançar perdão dos pecados. O pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Então, qual era a ideia do sacrifício de animais em relação ao pecado?
o homem ou o povo, ou sua família pecou, então sacrifica-se um animal. É como se o pecado daquela pessoa, daquele povo ou daquela família, o animal, e ao invés daquela pessoa, povo ou família morrerem, o animal era sacrificado, era morto. Então, se Jó, por exemplo, Jó, diz a Bíblia, oferecia sacrifício pelos pecados dos filhos. Então ele pensava, vai que meus filhos têm um pecado, aí ele, era comum Jó fazer sacrifício pelos filhos. Então a ideia principal do sacrifício feito para a remissão de pecados é esse. Então eu pequei, ao invés de eu morrer, esse pecado transfere para o animal e ele morre no meu lugar. Todo esse sacrifício, ele apontava, evidentemente, para o que aconteceria no futuro. Jesus seria oferecido por Deus, sendo ele o único filho, para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados, e isso aconteceu. Uma ocasião, Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, porque ele vê o coração de Abraão, esperou tanto tempo um filho, agora eu quero ver se ele está idolatrando o filho, tratando o filho como um Deus. Filho não pode ser tratado como Deus, filho é filho. Ama, respeita, disciplina, mas não bota num pedestal acima, não vai funcionar. Vai até estragar a vida do filho. Tem pais que desequilibram e começam a tratar os filhos como se fossem deuses. Deus. Então Deus queria ver Abraão, se ele seria capaz de oferecer o filho dele. Como Deus não aceita sacrifício humano, no último minuto, antes de Abraão matar, porque ele ia matar o filho, crendo que Deus iria ressuscitar o filho dele, Deus falou, não toca nele, e providenciou um animal que foi morto no lugar de Isaque. Aquilo também apontava para o que Deus faria por nós. Então, lá desde Gênesis 4, a gente vai encontrar no Antigo Testamento muitas passagens falando de sacrifício de animais, sacrifício, por vários objetivos, mas principalmente o objetivo de receber remissão dos pecados. Quando Jesus veio, não foi mais necessário fazer sacrifícios de animais e sacrifícios por remissão de pecados, porque Jesus se tornou o sacrifício perfeito de Deus por nós. Então as pessoas, os judeus, que passavam a crer em Jesus como Senhor, como Filho de Deus, eles abandonavam essa prática de fazer sacrifícios de animais. Mas no Antigo Testamento, e é o que se vai tratar aqui no capítulo 2, que ainda é Antigo Testamento, quando havia templo, as pessoas estavam num lugar que tinha um templo, elas iam ao templo fazer o sacrifício. Não havia templo naquele período, ou estava num lugar que não havia templo. As pessoas levantavam um altar na montanha, faziam um altar de pedra ali e faziam o sacrifício. Mas quando havia templo, como é que funcionava? Lá fora do templo, as pessoas compravam os animais. Elas compravam os animais, entravam no templo com os animais, e lá num determinado lugar, aqueles animais eram entregues ao sacerdote. Quem sacrificava os animais? Os sacerdotes. Só que, com esta atitude de oferecer os sacrifícios, a maneira pela qual o povo estava oferecendo sacrifícios, mostrou para Deus
como é que este povo está andando comigo, como é que este povo está se relacionando comigo. E o modo pelo qual os sacerdotes lidavam com o povo e permitia que o povo desprezasse a Deus, e muitas das vezes eles faziam acepção de pessoas em relação aos ricos, eles não pregavam contra o pecado. Eles só pregavam em relação ao pecado para os pobres. Até hoje isso acontece. Você está pensando que toda igreja é igual aqui a nossa? Tem igrejas que são corretas, o pastor é correto, todas as pessoas ali são tratadas igualmente. Mas não se iluda pensando que todo lugar é assim. Tem lugar, eu não sei se é interferência aí, o empresário, o sujeito que tem poder aquisitivo, seja empresário ou não, ele recebe um tratamento. Os que não têm poder aquisitivo recebem outro. Os sacerdotes, eles estavam como? Desprezando a Deus, porque eles viam o povo desprezando a Deus, andando com Deus, fazendo as coisas para Deus de qualquer maneira, e eles então faziam o quê? Vista grossa, como quem diz, não estou nem aí, não estou vendo, não é problema meu e tal. E isto fez com que Deus chegasse ao ponto de dizer para eles, no capítulo 2, eu vou amaldiçoar vocês, eu já tenho amaldiçoado vocês, e esta maldição vai chegar até os descendentes de vocês. Por quê? Porque o que as pessoas levavam, a maneira pela qual elas faziam as suas ofertas, representava o modo como elas estavam andando com Deus. O que eles estão oferecendo e como estão oferecendo. E às vezes, cristãos, pastores, esquecem disso. Tudo que nós fazemos em relação a Deus, para com Deus, em relação às coisas de Deus, é uma oferta. A oferta não é só aquele dinheiro que foi conquistado honestamente, ali é o dinheiro. Aí quando a pessoa move o coração para oferecer a Deus, aquele dinheiro se torna oferta. Não é só esse tipo de oferta que nós oferecemos a Deus. Engana-se quem pensa assim, então eu vou caprichar na maneira de dar oferta, o resto eu faço de qualquer jeito. Está enganado. Você faz a sua oração a Deus, é como uma oferta. Você separa o seu momento de comunhão com Deus para ler a sua Bíblia, se envolver com Deus, buscar a Deus, é a sua oferta. Você vem congregar na igreja. Como é que você congrega? Você congrega fielmente? Você congrega de todo o coração? Você congrega com fidelidade? Isso é uma oferta. Tudo que nós fazemos em relação a Deus, para com Deus, é como uma oferta, agradável ou ruim, que vai honrá-lo ou que vai desprezá-lo, que vai nos trazer bênçãos ou que pode nos trazer também maldições. Quem disse que não? Estamos vivendo na época da graça, então esse negócio de maldição, quem disse que não tem? Quem disse que aquilo que plantamos só vai trazer bênçãos? Quem disse? Não, de jeito nenhum. Tem coisas que se faz, que se chama ou que se traz para a própria vida o quê? Maldições. Então o pastor, ele vê o povo
de repente desprezando, envolvido com o mundo, ou vê o povo infiel, ou vê o povo levando as coisas de Deus de qualquer maneira, ou ele vê o povo que não larga as suas vidas mundanas, a sua vida pecaminosa. O pastor, ele finge que, não estou vendo, não estou sabendo, eles estão empurrando aí com a barriga, mas Deus vai me abençoar porque eu sou pastor. Não. Essa atitude dele vai trazer para a vida dele maldições, porque quando ele vê o povo desprezando e ele nada faz, ele também está desprezando a Deus, e ele vai chamar para a vida dele maldições, e essas maldições, elas vão se estender e podem se estender para os seus descendentes. Então tem pastores por aí, e pastores neste mundo, que eles têm honrado a Deus pela vida dele, a maneira que ele vive com Deus, e pelo modo pelo qual ele faz a obra de Deus. Ele pode estar numa igreja com 2 pessoas, não interessa, ele vai ser abençoado. As bênçãos de Deus vêm sobre ele e se estendem para os descendentes dele. O pastor pode estar pregando para 10.000 pessoas. Se ele faz um trabalho corrupto, mentiroso, desprezível, enganoso, ele pode estar com 10.000 pessoas. Pode estar todo mundo achando que ele é um pastor muito abençoado. Engana-se. As maldições virão sobre ele e elas se estenderão para os descendentes dele, ainda que ninguém acredite. Não, esse pastor, a igreja dele é muita gente, a igreja dele é isso, a igreja dele é aquilo. Não importa. Bênçãos ou maldições. Então, o que você tem que tirar de tudo isso? Nós vamos ler aqui. Você tem que trazer para a sua vida, o que eu tenho oferecido para Deus? Como eu tenho oferecido para Deus? Mas eu não tenho oferecido nada para Deus. Não, tenho oferecido sim. O algo agradável, que traz as bênçãos de Deus para a sua vida, ou algo desagradável que pode lhe trazer maldições. Depende de como você está vivendo. Então, pegar os animais, levar lá, comprar lá fora, levar no templo e tal, falou, mostrou para Deus muita coisa. E os sacerdotes vendo tudo aquilo e não falando nada, não pregava, deixava correr solto, também falou, mostrou para Deus muita coisa. E assim funciona. Deus, por uma coisa mínima, por uma coisa pequena, ele vai enxergar muita coisa. Então, às vezes, por uma pequena atitude de uma pessoa, se enxerga muita coisa. Se às vezes nós, aí eu não estou colocando fé, Deus, nós, às vezes por uma atitude pequena de alguém, a gente, não é assim, sim ou não? A gente abre os olhos, uma atitude pequena a gente abre os olhos. Às vezes por uma atitude pequena a gente enxerga muita coisa boa. Às vezes por uma atitude pequena de alguém a gente fala, a gente enxerga muita coisa, é assim que funciona. Não precisa ver muita coisa. Imagina Deus. Então vamos ler aqui o que Deus fala com os sacerdotes e que tem a ver com o povo também. Você não está fora como membro e dizer, isso aí eu não tenho nada a ver com isso não, isso é só para os pastores, não. Malaquias 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então Deus está
se dirigindo para quem? Para os sacerdotes, os pastores. Na época lá eram sacerdotes. Então, o pastor que renuncia, né, a sua vida, os seus objetivos, em função de pregar a palavra de Deus, interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas, pregar o Evangelho, esse é um sacerdote. Então ele tem que lembrar, opa, eu tenho que ficar bem esperto, ele tem que pensar, eu tenho que ficar bem atento na maneira que eu vivo e o trabalho que eu faço, porque eu posso trazer bênçãos para a minha vida e ela se estender para os meus descendentes, ou eu posso trazer maldições para a minha vida e se estender para os descendentes. Então Deus disse para eles, versículo ainda 1, versículo 1, vós dizeis, em que te desprezamos o teu nome? Ele disse, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto, que pensais? A mesa do Senhor é desprezível? Por quê? Porque sobre aquela mesa se apresentava, se colocava os sacrifícios também. Então Deus está dizendo, a minha mesa é desprezível, porque vocês vão lá e oferecem pão imundo. O que vocês estão oferecendo para mim é imundo, não presta, é imundo. No versículo 7 ele disse, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor? Olhe para mim, por favor. Então, olhe um pouquinho para mim, havia definições de como deveriam ser os animais oferecidos. Então, um animal tem que ser um macho, ele não pode ter doença, ele não pode ser cego, ele não pode ser manco, ele não pode ser aleijado, ele não pode ser defeituoso. Aquilo era uma maneira de apontar para o sacrifício perfeito de Jesus. Então Jesus não pôde cometer um único pecado. Se Jesus tivesse cometido um único pecado em 33 anos de vida, ele cometeu um pecado. Ele não poderia morrer por nós. Então ele teve que vencer o pecado, 33 anos sem cometer um único pecado, Ele tinha que ser como uma oferta perfeita, o cordeiro perfeito de Deus. Então, o que acontecia com o povo? Olhe um pouquinho para mim. O relacionamento do povo para com Deus era horrível, era um negócio ruim. Assim como tem cristãos que têm um relacionamento com Deus extraordinário. O relacionamento da pessoa com Deus é uma coisa extraordinária. Tem cristãos, o relacionamento da pessoa com Deus nem existe, é ruim, é péssimo, é vivido de qualquer maneira. Tem cristãos por aí, eles vivem uma vida, espiritualmente falando, um relacionamento com Deus péssimo. Então, os animais tinham que ser sadios. Mas lá fora do templo, o sujeito tinha que vender um animal cego. Então o animal cego é mais barato. O animal aleijado era mais barato, o animal doente era mais barato. Então o que o povo fazia? Porque o relacionamento deles com Deus era ruim, eles falavam assim, eu ofereço qualquer coisa. Então, vem cá, se fosse hoje, né? Eu não sei quanto custa, tenho nem ideia, mas se fosse hoje, vem cá, quanto custa esse animal aí? O animal sadio é R$200. Mas esse aí, cego aí, esse que está ceguinho, esse que está caolho, esse que está
doente, esse que está aleijado. Não, esse aí eu faço por 50. As pessoas compravam os animais doentes, que era o mais barato, e iam lá e levavam para ser oferecido a Deus. E os sacerdotes não falavam nada, deixava correr solto. Quem decide pregar o evangelho corretamente tem que ter consciência da função que tem, da responsabilidade que tem. O seu trabalho mais importante que alguém pode fazer nesse mundo, pregar o evangelho, mas pregar o evangelho corretamente. Você pregar o evangelho corretamente, você tem que ser chamado por Deus, você tem que ter qualificações espirituais e morais, não é que você é perfeito, mas você tem que ter qualificações. Você tem que ter coragem. O homem de Deus tem que ter coragem. Eu não estou aqui para agradar os membros. Eu não estou aqui para agradar as pessoas, para ser um comediante, para ser um sujeito engraçadinho, para ser um bajulador. Não. Qual é a função? A minha função é pregar a verdade para as pessoas, com todo, respeitando a todos igualmente, mas você tem que pregar a verdade. Então, às vezes, você vai falar do adultério numa reunião. Só adultério é pecado. Só aquele que quer se arruinar pratica tal coisa. O adultério vai trazer um monte de desgraça. Às vezes, naquela reunião, tem um sujeito, um homem ou mulher, tem pessoas ali que estão no adultério. Elas não vão gostar de ouvir aquilo. Às vezes elas vieram numa igreja pela primeira vez. Primeira vez que eu entro aqui, o pastor vem dar-lhe uma paulada sobre o adultério. É isso aí. O pastor não tem que se preocupar se a pessoa vai gostar, vai achar legal. Isso não é problema dele. Ele tem que estar consciente de que ele tem que transmitir a verdade. Domingo passado, eu não sei quem estava aqui, quem não estava. Domingo passado aqui eu comecei a reunião, eu venho para o altar 9 horas. Um monte de gente chegou atrasada. E tem gente, eu falei, olha, abre os olhos de vocês, tira esse negócio da vida de vocês. Por que vocês estão vindo aqui buscar a quem? A Deus. Você não está vendo aqui para me ver. Eu vou ministrar a reunião no domingo, de manhã, quem ministra sou eu. Tem um pastor que ministra na quarta, outro ministra domingo à noite. Não importa a reunião que você não vem ver o pastor. Você vem buscar a Deus. Então o culto é 9 horas, chega em 9 horas. Aconteceu um imprevisto, furou um pneu. Sai cedo, mas furou um pneu. Aí é compreensível. Tem gente que vem aqui de outras cidades. Tem gente que vem de outras cidades aqui. Tem gente que vem de outra cidade. Um tempo atrás, o rapaz falou, bispo, vem de Bauru aqui assistir reunião. Um problema na estrada, chegou atrasado, ainda explicou, um problema na estrada aí, vem de Bauru aqui. Falei, às vezes você depende de um ônibus, vem de outra cidade, quebrou o ônibus. Entende? Não. Quase que a maioria vem de carro, tem meio de transporte. Por que chega atrasado? Porque, no fundo, quando vive assim, no fundo, é como se, coisa com Deus aí eu levo de qualquer jeito. Aí eu perguntei, vocês chegam no emprego de vocês atrasado? Não. Por quê? Porque vai descontar, né? Não desconta no salário? Não, porque dependendo do lugar, manda embora. Vocês entregam os filhos de vocês atrasados na escola? Não, por quê? Porque dependendo da professora, a diretora vai dizer, não entra mais, acabou. Seu filho perdeu a aula. Ora, se para as coisas do mundo secular, nós temos que ter um compromisso, você imagina com Deus. Aí, de repente, tem gente que não gostou de ouvir aquilo, não me importa. Eu não me preocupo com isso. Porque cabe a mim, como pastor, como sacerdote, transmitir a verdade. Vocês estão levando as coisas com Deus. Tem gente que não precisa ouvir isso, mas
Tem gente que está levando as coisas com Deus relaxadamente. Ah, mas só por causa do horário? Tem igreja por aí que as pessoas, o culto começou, elas vão se arrastando. Tem. Tem igreja por aí que na hora da reunião o pessoal está no celular. Tem. Problema do pastor. Tem igreja por aí que na hora da pregação as pessoas estão conversando, batendo papo, falando de coisa lá de fora. O problema é deles. O pastor, o sacerdote, ele tem que transmitir a verdade para as pessoas. Então as pessoas entravam com animais cego, aleijado, coxo, enfermo. Era aquilo que eles estavam oferecendo a Deus e eles ficavam quietos. Deus então disse para eles, versículo 9, o negócio estava feio para o lado deles. Agora, pois suplicai, vocês têm que suplicar o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque, olhe para mim, aquilo que a gente oferece a Deus demonstra o que nós temos sido para com Deus, o relacionamento que a gente tem para com Deus, a fidelidade, a fé, o amor, o temor. Então Deus estava dizendo para eles, com tais ofertas, eu não aceito vocês não. Por quê? Porque Deus é um mercenário? Não, não é mercenário. É que a oferta fala, e falava e fala muito a respeito do que somos para com Deus. E eu repito, oferta não é só, ali está se tratando de oferta literalmente para ser sacrificado, animais como era feito na época. Mas a oferta não se trata só disso, daquele dinheiro que se conquistou honestamente e que se move o coração para oferecer, não. Tudo que oferecemos para Deus, ou que fazemos para Deus ou em relação a Deus, é como uma oferta. É como uma oferta. Então, o pastor vai fazer um culto, não importa quantas pessoas tenha, pode ter uma pessoa só tem uma. Só tem uma. Aquilo que ele vai fazer é uma oferta para Deus. Ele não pode, só tem uma, eu vou empurrar o negócio aqui com a barriga. Não. Eu vou fazer aqui um culto aqui de qualquer jeito. Eu vou pregar, Jesus foi ali e voltou. Não. Mesmo que aquele culto não seja demorado, tudo que ele fizer ali, ainda que tenha uma pessoa, é como uma oferta dele para Deus. Se ele faz de qualquer jeito, ele está oferecendo pão imundo. Aquilo vai lhe trazer não bênçãos. O que você oferece para Deus, não esqueça disso, pode abençoar a sua vida, ou pode lhe trazer fracassos, maldições. Eu vou, por exemplo, obreiro, obreira, pastor, presbítero, não importa, está na obra de Deus, fazendo um trabalho na obra de Deus. O que diz a Bíblia? Maldito todo aquele que faz a minha obra relaxadamente. Então, de repente, tem um obreiro que é relaxado, está nem aí. Então, obreira relaxada, presbítero relaxado, pastor relaxado. Ele está fazendo a obra de Deus relaxadamente. A reunião é 9 horas. O pastor chega todo escabelado, se tiver cabelo, né? Se fosse o meu caso, eu não teria, mas o cara chega ali 9h05, todo amarrotado, não aconteceu nada, não houve imprevisto, não furou pneu. O pastor, ele é relaxado. Aí ele vem para a reunião, ele não orou, ele não se preparou, a reunião é 9 horas, ele chega na igreja 9h05, 9h10, 9h15,
O povo está esperando, aí vem ele todo apavorado, todo, e fala, desculpa aí, me atrasei de novo e tal. As pessoas podem até rir, achar engraçado, falar, esse pastor ele é meio lentão, ele é meio devagar. Deus não vê desse jeito. Deus não vai dizer, esse meu servo, ele é meio lentão, devagarzão, meio paradão, meio semana que vem. Não, não é assim. Deus vê que ele está fazendo a obra dele relaxadamente. Esse pastor está sendo amaldiçoado. Maldito que faz a minha obra relaxadamente. O obreiro está empurrando com a barriga. Então nós nunca podemos cair na besteira de pensar, eu estou vivendo na época da graça. Jesus veio, o Novo Testamento, então não tem negócio de maldição. Não tem? Faça a obra de Deus relaxadamente, por exemplo, para ver se não se torna maldito e as maldições vêm e recaem sobre ele, muitas das vezes ela se estende para os seus descendentes. Então, não esqueça nunca disso. Pode ninguém estar vendo você, ninguém está te vendo. Tudo o que você fizer para Deus, em relação às coisas de Deus, é uma oferta. É uma oferta? É uma oferta. Fui ali no hospital. Não sou nem obreira, mas um membro, um cristão, alguém pediu para mim ir lá, para a gente orar por um parente dela, que está doente, me convidou, pediu para mim ir lá orar. Tudo bem, como é que você foi lá? Você foi lá no hospital de todo o coração para fazer uma oração por alguém? Que nada, eu fui empurrado assim, falei, vou ter que ir lá, né, atravessando os dentes, vou ter que ir lá. Falei, Senhor, abençoa aqui e tal, não sei, de qualquer jeito. Aquilo foi uma oferta. Independentemente do que vai acontecer com aquela pessoa doente, se ela vai ser restaurada ou não, Deus viu como é que foi lá. De que maneira fez aquela visita? Fiz de qualquer maneira, fiz empurrado, falando lá. Aquilo é uma oferta. Tudo que você faz, tudo que nós fizermos para Deus em relação a Deus, é como uma oferta. Agora, os sacerdotes estão numa situação que Deus diz para eles, eu não aceitarei a vossa pessoa. Lembra quando Abel e Caim foram dar ofertas, fazer sacrifício? Aí foram os dois. Só que Abel, ele, fiel no seu coração, ele no meio do rebanho, ele procurou as primícias do seu rebanho. O que eu tenho de melhor aqui no meu rebanho? E ofereceu para Deus. Aquelas primícias do rebanho que ele escolheu para dar, aquilo falava muito e falou muito em relação a Deus, em relação ao coração de Abel para com ele. Deus se agradou dele, o abençoou, ele saiu de lá o abençoado. Aí vem seu irmão Caim, pegou umas plantações lá, a oferta dele não tinha vida, catou lá umas plantações e levou. Deus não se agradou dele nem da oferta dele. Mas ele sabia, meu irmão foi abençoado, eu não fui. Ele começou a ficar irado, né, no coração, com inveja, irado, por que meu irmão foi abençoado e eu não fui? E Deus falou com ele, vem cá, por que você está irado? Se você procederes bem, não é certo que você será aceito? Então a oferta que ele deu mostrou o coração que ele tinha para com Deus, e ele não foi aceito por Deus. O irmão foi aceito, ele não foi aceito. Então a nossa oferta, e eu repito, porque tem gente que para só nisso,
Pensa que a oferta é só aquele dinheiro que conquistou e moveu o coração para dar. Não é isso. Tudo que fazemos, bote dentro de você. Tudo que fazemos para Deus, em relação a Deus, é como uma oferta. Tudo. Então, a oferta faz com que seja aceito ou não aceito. A oferta, dependendo do que se faz, ela vai lhe trazer bênçãos ou não. Por isso que quem quer ser abençoado, e abençoado, espiritualmente abençoado em tantas coisas, eu não posso ficar oferecendo para Deus qualquer coisa. O meu relacionamento com Deus não pode ser um negócio empurrado, eu vou lá empurrar com a barriga. A minha oração não pode ser uma oração empurrada. Tudo que eu fizer e faço e fizer para Deus em relação a Deus, eu tenho que fazer da melhor maneira. Então é para vir para o culto, não pensa que Deus não está vendo. O culto é 9 horas, tem um pessoal que vive na procrastinação, né? Eles querem, é tudo em cima da hora, é tudo para depois. Eu vou lá, acordo em cima da hora, tal, sabe, se eu me atrasar não tem problema. Eu cheguei lá, o pastor já está cantando, o culto já iniciou o culto. Aquela reunião para Deus, ela já foi iniciada. Mas eu chego lá de qualquer jeito, não tem problema, se já está cantando, se está pregando, se está orando, não importa. Não esqueça que Deus está vendo você. Mesmo que eu suba aqui, a maior parte do tempo aqui está orando, está cantando, a maior parte do tempo na oração, eu fecho meus olhos, mesmo que ninguém visse você chegando aqui empurrando com a barriga, tem alguém que está te vendo, não tem? Sim ou não? Quem está te vendo? Deus está te vendo. Deus está vendo você. Deus está vendo a gente em tudo que a gente faz. Tudo. E Ele está vendo tudo que nós fazemos. De que maneira a gente faz. Pode ser uma coisa simples. Eu tenho que dar uma varrida aqui na igreja. Também varra a igreja. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Os pastores, esposas. Qual o problema? Bispo. Vai varrer a igreja, qual é o problema? Bispo é o quê? Bispo é um título, tem uma função, uma responsabilidade. Não, mas qual é o problema de varrer a igreja? Eu vou varrer, ninguém está me vendo. Varra aqui também, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Pega a vassoura ali numa boa, de todo o coração. O que eu posso fazer aqui? Seja eu, seja quem for. Não tem ninguém vendo. Humanamente falando. Deus está vendo, não está? Sim ou não? Pega a vassoura aqui, vou amarrado. Você tem que varrer esse lugar aqui, tem que varrer esse lugar. Não tem ninguém aqui. Deus está me vendo ou não está? Está vendo. Ele está vendo. Tudo que a gente faz é oferta. Se os cristãos se conscientizassem disso, caramba, o negócio ia ser diferente, a situação seria outra. Pastor não ia precisar dizer, você tem que congregar fielmente, hein? Não é vir de vez em quando é conveniente, quando não tem um chazinho de panela, de xícara, de toalha, de bebê, de avô, vão inventando tudo. Tem cristão, não vou hoje não, chá de bebê, chá de panela, chá de fogão, chá de gelo. Não, hoje é domingo. Coisa mais importante que eu faço como cristão no domingo é ir adorar a Deus ou não. É assim que a Bíblia ensina. Tenho o direito de descansar, de ter o meu momento de lazer, mas domingo, buscar Deus. Ninguém ia precisar falar sobre isso. Que hora é o culto? 9 horas. Você está casado ou casada com alguém que é bem devagar. Tem isso também, tem ou não tem? Às vezes a pessoa levanta, dá um pulo, vai, age, se arruma, se organiza, mas tem gente que abre os olhos, meu amigo, 15 minutos para saber onde está. Não é assim? Sim ou não? Fica olhando para o teto para saber onde está, para quem eu sou.
Aí vai ali dormindo, vai não sei o quê, vai fazer sua higiene pessoal dormindo. Olha, se depender da esposa, eu chego atrasado, manda ela acordar mais cedo. Ora, manda ela acordar mais cedo, se ela é... Não, o meu marido que fica 15 minutos para saber onde está. Fala aí, meu irmão, fulano, querido, sei lá como é que você chama o seu marido, acorda mais cedo. A gente tem um compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Não precisaria ninguém dizer, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ser fiel, se afasta das coisas. Por quê? Porque as pessoas teriam uma consciência de que tudo, não esqueça disso, tudo que nós fazemos para Deus em relação a Ele é uma oferta que faz com que a gente seja aceito, que pode nos trazer bênção, ou que desagrada a Deus, e que pode nos trazer, dependendo do que for, até maldições. Tem gente por aí que vive uma vida debaixo de maldições, porque faz a obra de Deus relaxadamente. Tem cristãos que tudo que eles oferecem para Deus é o pior. E tem pastores, sacerdotes, na mesma situação. Tem enganadores por aí, que as pessoas os veem, às vezes, vestidos de uma maneira luxuosa, igrejas bonitas, luxuosas e tal. As pessoas pensam assim, esse homem é uma bênção. Todas as vezes, ele está debaixo de tanta maldição que você não tem ideia. Pelo que ele faz para Deus, pela maneira que ele conduz a obra de Deus, porque é corrupto, é enganador, ou então porque faz vista grossa na igreja. Tem cristãos por aí, pastores que às vezes estão lá na África, igreja pequenininha, banco de madeira, igreja às vezes feita de bambu, eles pegam um pouco de bambu com barro, faz uma espécie de uma parede lá. Às vezes ali ele está pregando para pouca gente. Às vezes tudo que ele faz ali é agradável a Deus, porque não é pelo tamanho, não é pela fama, não é pelo título. A diferença é o que fazemos e como fazemos para Deus. As pessoas não enxergam isso. As pessoas acham que, não, tem muita gente lá, então lá está Deus. Tem pouquinha gente ali, então ali Deus não está. Quem disse isso? Quem disse isso? Tem igrejas que Satanás e uma montoeira de demônios. Os demônios estão sentados no altar. Eles dirigem ali. Eles conduzem ali. Tem igreja que está lá a presença de Deus. Então não é pelo tamanho, pelo nada. É o que se faz. Você tem que então olhar para a sua vida, analisar. Você tem, por exemplo, filhos. Tenho filhos. Você deseja abençoar os seus descendentes? Eu quero. Então tem um caminho para abençoá-los. Você quer ver os seus descendentes sendo alcançados por maldições? Não, tem um caminho. Muita gente que conhece a palavra de Deus e outros que estão até fazendo a obra de Deus, entre aspas, eles esquecem disso. Para terminar, versículo 10. Tomara, é um desejo de Deus, como quem diz assim, tomara, né? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não se acenda debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Não tenho prazer em vós. Você já imaginou isso?
Deus está falando com um sacerdote, eu não tenho prazer em vocês, eu não tenho prazer em vocês. E disse mais, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol ao poente, é grande entre as nações o meu nome. Essa é uma profecia que vai se cumprindo à medida que o evangelho vai chegando nas nações, vai chegando para outras pessoas, esse nome vai sendo engrandecido. É grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível, e dizeis ainda que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então, olha um pouquinho, isso é para todo mundo. Maldito seja o enganador, que tendo macho, tendo um animal sadio, perfeito para ser oferecido, oferece um outro defeituoso. Quer dizer, você pode fazer uma oferta agradável a Deus através da sua vida. Todos podem, todos, não tem exceção. Eu não sei ler, não tive oportunidade de escrever, de aprender, eu sou analfabeto. Você não está ouvindo a palavra de Deus? Tá, você tem condição de ouvir? Tem. Então, se você tem condição de ouvir, você tem condição de crer, você tem condição de viver, você tem condição de praticar. Então, todos têm condições de dizer, eu vou oferecer o melhor para Deus, o melhor na minha obediência, o melhor no meu amor, o melhor na minha fidelidade, o melhor na minha oração, o melhor no meu dízimo, o melhor na minha oferta, o melhor no meu louvor, o meu melhor no meu compromisso. Então, o que está escrito? Maldito é o enganador, porque tendo um macho no rebanho, oferece um defeituoso. Deus se dirigiu ao sacerdote, mas isso serve para o povo também. Serve para o povo. Então, como um sacerdote, como um pastor, eu tenho consciência disso. Tenho consciência disso. Não sou perfeito, mas como eu tenho que viver com Deus, e o que eu ofereço a Deus? O que eu ofereço a Deus? Tem pastores corruptos que passaram a oferecer o pior para Deus. Eles pensam assim, se eu pregar a verdade, um montão de gente não vai querer. Um montão de gente não vai querer. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer qualquer negócio. Tem um pastor americano, Rick Warren, né? O sujeito escreveu um livro que muita gente achou que era maravilhoso, e no livro, o que esse sujeito fez? Teve umas ideias em relação às igrejas, para que se abrisse igrejas, aplicando técnicas de empresas. Então, o que as pessoas naquela cidade ali querem? Elas querem uma loja assim, que venda isso e aquilo. Então, é o seguinte, vamos abrir igrejas onde a gente não pregue nada contra o pecado. Vamos atrair as pessoas, chamar as pessoas. Vamos fazer uma igreja agradável para as pessoas.
Muitos pastores, inclusive brasileiros, foram lá para os Estados Unidos, muitos deles até fizeram caravanas para pegar a técnica desse cara. E se espalhou um monte de igrejas no Brasil assim. O que tem nas igrejas? Show, muita música, vão pintar a igreja de... Algumas pintaram, outras não, mas vão pintar de preto. Vão botar aqui um montão de iluminação, tipo uma boate. As pessoas chegaram na igreja, só musiquinha, blá, 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 blá. Vamos inventar uns negócios aí. E a pregação? Não, a gente só prega coisa legal. Ou tu é maravilhoso. O cara falou, sou maravilhoso. Entra na cabeça do sujeito, de alguns. Às vezes está adulterando, traindo a mulher, fumando, usando drogas, prostituindo, ou está com mágoa no coração, mas pastor, você é maravilhoso. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Só coisa legal. E diz lá na frente, quando as pessoas já tiverem muito tempo na igreja, a gente prega a verdade. Só que alguns pastores, inclusive, saíram fora desses lugares. Porque disseram, nunca chega essa hora de pregar a verdade. Você tem que se arrepender, você tem que abrir o coração, você tem que abandonar o pecado, você tem que se santificar, separar das coisas desse mundo. Nunca chega. E tem um monte de igrejas assim. Tem igreja por aí agora que tem até sala de massagem. Sala de massagem. Sala de massagem. Tem igreja por aí com sala de tatuagem. Tem igreja agora que domingo não é culto. Tem igreja por aí que é MMA, boxe. O diabo está tomando conta. Vai multiplicando? Vai multiplicando? Vai. Porque fica um monte de bode que nunca deixa de ser bode, nunca vira ovelha. É gente que espiritualmente é bode. São bodes, cabras. Não estou diminuindo ninguém. Espiritualmente são bodes. Nunca se torna ovelha seguidora de Jesus. Vamos fazer por aí, igreja por aí. Não, vamos fazer agora. Toda semana tem que ter um negocinho. Vamos inventar acampamento de homem, acampamento de mulher. Vamos entrar domingo todo mundo de roupinha de escoteiro. Conversa fiada. Pregação da verdade não tem. Então eu quero fazer uma oração. O que você tem que fazer? Esquece o pastor, já sabe qual é a função dele e a situação dele, a responsabilidade dele. Esquece tudo isso. Faça uma oração. Verifique que tipo de oferta você tem apresentado a Deus. Não é a oferta que se traz aqui na hora da reunião, no começo ou no fim, dentro do envelope ou não. Essa também é oferta, mas o que você tem oferecido para Deus através da sua vida? A oferta que eu tenho dado para Deus tem sido agradável a Deus. Maravilha. Continue, não mude por ninguém. Aconteça o que acontecer, não mude por ninguém, por nada. É para Deus, não mude. Eu estou fazendo algumas coisas aí que tem sido uma oferta imunda para Deus. Eu estou oferecendo animal cego, caolho, doente, cego, pão imundo. Se arrependa, para que Deus se agrade de você, abençoe você, e você possa até abençoar os seus descendentes também. Porque assim como tem coisas, né? Você já viu dentro de uma casa, por exemplo, quando acontece um adultério, o marido traiu a esposa ou a esposa traiu o marido. Ainda que ninguém tenha visto, ninguém ficou sabendo, mas houve adultério. Aquele adultério, aquela coisa, vai trazer muita coisa.
vai trazer muita coisa ruim. Espiritualmente falando, muita coisa vai acontecer. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Foi lá, traiu a mulher, ou traiu o marido, tal. Ninguém sabe. O marido não sabe, a esposa não sabe, a família não sabe, os filhos não sabem. Mas Deus e o diabo sabem. Os demônios sabem. Muita coisa ruim vai vir. Muita coisa ruim vai vir sobre aquela casa, sobre aquela família. Então, se tem coisas negativas, erradas que se planta e que se traz coisas ruins, você imagina fazendo o que é agradável a Deus, como é que abençoa, amém? Entenderam sim ou não? Vamos orar, fiquem de pé. Se, não vou garantir nada, se Deus direcionar, me der certeza, semana que vem eu continuo o outro pedacinho. Se não, vamos em frente, feche os olhos, por favor. Senhor nosso Deus, e nosso Pai e nosso Rei, todos nós, não só aqueles que estão sobre o altar, na função de sacerdotes, de interceder pelo teu povo, de pregar a tua palavra, mas todos nós oferecemos alguma coisa ao Senhor. Todos nós fazemos ofertas todos os dias, sejam ofertas agradáveis ou desagradáveis. Ofertas que nos aproximam mais de Ti ou nos afastam. Ofertas que nos trazem bênçãos ou que trazem destruição. Muitos estão por este mundo fazendo a tua obra relaxadamente e pensam que estão sendo abençoados quando se tornaram malditos. Muitos cristãos e outros que estão sobre o altar se esqueceram de o que fazemos é como uma oferta ao Senhor. Fale com eles, meu Deus, aqueles que têm oferecido o macho, uma oferta agradável a Ti em tudo que fazem, que eles tenham temor no coração e continuem oferecendo o melhor para Ti. Mas aqueles que têm oferecido ofertas que têm sido como um pão imundo, como um animal cego, coxo, doente, o Espírito Santo fale com eles, para que eles se arrependam profundamente e aprendam a fazer o que é agradável a Ti. Ó Deus, eu também te peço, para que o Senhor venha lembrar-se daqueles que estão enfrentando batalhas de ordem espiritual, ou situações consideradas impossíveis. Estamos jejuando e orando, porque cremos que o Senhor é fiel para dar vitórias aos que confiam em Ti, aos que creem em Ti.
Então estenda, meu Pai, as tuas mãos sobre os que têm vivido batalhas de ordem espiritual, ou aqueles que têm enfrentado problemas considerados impossíveis. Ó poderoso de Israel, invencível nas batalhas, nós cremos no seu poder, na sua força, na sua grandeza para abençoar aqueles que confiam em Ti, aqueles que creem em Ti. Então, Senhor, lembra-te do Teu povo e venha em nome de Jesus conceder vitórias sobre todas as batalhas de ordem espiritual. E os abençoe, tornando possível aquilo que tem sido impossível. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Abençoe o teu povo que aqui se encontra. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és. Feche os olhos e cante. Quem me guia. Se a tempestade Me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona, pra respirar e me faz andar sobre as águas. Cante, Tu és o Deus. Tu és O Deus da minha salvação. És o meu dono, És o meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. Se o mar me submergir, cante de todo o coração. Se o mar, a Tua mão Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Cante, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. De todo o coração agradeça a Deus, expresse seu louvor, o reconhecimento que você tem para com Deus, de coração, com os seus lábios, mas com o seu espírito, incentivado pelo Espírito Santo, a agradecê-lo, a adorá-lo, a glorificá-lo. Ó meu Deus, engrandecido seja o teu nome, grande é o teu nome entre as nações, desde o nascente do sol, grande é o teu nome. Tu és soberano, Tu és justo, Tu és fiel,
Tu és misericordioso, compassivo, grande, poderoso. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. Não há, Senhor, em quem, humanamente falando, possamos nos apoiar ou nos firmar, para que de fato sejamos e estejamos seguros, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa rocha, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que deu o seu Filho para morrer por nós. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite, Senhor, a expressão do nosso coração espiritual. Seja glorificado. Dê, Senhor, a tua presença. Conceda a tua presença aos que te amam, aos que te buscam, aos que te adoram, aos que de todo o coração estão oferecendo o sacrifício dos lábios neste momento, que é o nosso louvor. Ó, engrandecido seja o teu nome. Abençoa, Senhor, o teu povo com a tua presença, com a tua força, com a tua graça. Abençoe o teu povo, e que, Senhor, aqueles que têm oferecido melhor para ti, que eles sejam, Senhor, a cada dia aceitos. Sim, aceite a nossa oferta de louvor, aceite a nossa adoração, e abençoe o teu povo com a tua presença, com a tua força, com o teu Espírito, tornando possível, Senhor, que sejam abençoados grandemente. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome, que a tua presença seja renovada dentro daqueles que de todo o coração estão te adorando. Renova-os, fortaleça-os, ensine-os, Senhor, a oferecer aquilo que seja sempre agradável a ti, e que o teu nome seja, meu Pai, glorificado, exaltado, engrandecido. Tu és o Deus da nossa salvação. Aleluia. Se o mar me submergir a tua mão, levante as mãos, me traz à tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão, Minha canção. minha canção E o meu louvor. e o meu louvor. Se o mar me submergir, cante. Se o mar Me traz à tona. me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és salvação, és o meu dono, minha paixão, Minha canção. minha canção e o meu louvor. Agradeça a Deus. Peço o Espírito Santo para lhe fortalecer e lhe ensinar a oferecer
aquilo que seja sempre agradável a Deus. Nós te glorificamos, pedimos, Espírito Santo, fale aos corações, que a nossa vida e tudo que nós fizermos, Senhor, seja sempre como uma oferta agradável a Ti, que nos aproxime, que nos faça ser sempre aceitos pelo Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus, graças a Deus. Podem sentar, nós vamos